Se você tem medo de sobrenatural, é a hora de desistir do vídeo, porque essa história é tenebrosa. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a este canal. Gente, a história é longa. Eu tô ansioso pra ler, vou ler com vocês, tá? Mas já sabe, se vocês gostam desse tipo de conteúdo bizarro, relatos de seguidores de coisa sobrenatural, fora na Matrix, já sabe, já segue o dedo aí no like, já se inscreve no canal, porque eu vou ser muito feliz em ter vocês aqui no grupinho, tá bom? Então bora pra história. Essa história é minha, e é longa porque eu fico meio travado quando eu lembro. Então já aviso que não é nada organizado. É mais um desabafo mesmo. Porque até hoje eu não sei explicar direito o que aconteceu. Só sei que depois disso eu nunca mais consegui ficar completamente tranquilo em lugar algum. Tudo começou quando eu fui morar sozinho pela primeira vez. Casa normal, bairro normal. Nada de lugar abandonado, nada de clima estranho, o aluguel barato e pronto, aceitei. Nos primeiros dias foi tudo ok. Silêncio e paz, aquela sensação boa de liberdade. Mas silêncio demais começa a incomodar, né? Principalmente à noite, quando qualquer barulho parece maior do que é. Na primeira semana eu escutava uns estalos. Coisa de casa velha, madeira, cano, essas coisas que a gente tenta usar para serrar o ar, né? Só que teve uma noite em que eu ouvi passos. E não foi aquele barulho confuso, era um passo mesmo, lento, arrastado, vindo do corredor. E eu lembro exatamente do momento em que o som parou bem na... Ai, que horror! Bem na porta do meu quarto. E ficou... Ai, credo! E ficou ali parado mesmo, sem bater. Sem mexer uma maçaneta, sem entrar. E isso foi pior do que qualquer coisa. Porque parecia que estava lá esperando eu fazer algum movimento. E eu fiquei deitado sem coragem nenhuma de levantar, com o coração batendo forte. Até... Ai, tá. Com o coração batendo tão forte que eu achei que dava pra ouvir do outro lado. Ai, que susto. Achei que ele tava ouvindo o coração bater do outro lado. Primeiro que eu ia achar que era um assaltante, tá? Eu já ia estar desesperado. Mas tá, você foi muito tranquilo aqui. Depois de um tempo, eu não sei dizer quanto, o barulho simplesmente foi embora. E no dia seguinte eu tentei fingir que nada tinha acontecido, rir de mim mesmo, tal, contei com os amigos, falei que devia ser coisa da minha cabeça, só que não parou por aí. As noites começaram a ficar cada vez piores. Barulho no corredor, coisa... Ai, gente, que horror, poltergeist? Coisa caindo na cozinha, porta que eu tinha certeza que tinha fechado e aparecia aberta, até que começou a acontecer quando eu tava acordado. Tipo, estar na sala mexendo no celular e sentir... Ai, credo. Nossa, minha nuca arrepiou. Estar na sala sentado e sentir alguém passado atrás de mim. Aquele arrepio sobe inteiro. E quando eu virava rápido, não tinha ninguém. Mas a sensação ficava, como se o ar tivesse sido mexido. Ai, gente, que tenebroso. Eu tô morrendo de medo dessa história. O dia em que eu vi de verdade... Ai, meu Deus, gente, a história vai dar um loop aqui. O dia que eu vi de verdade não foi à noite, foi de tarde, com o sol entrando pela janela. Eu tava dando uma ajeitada na cozinha, quando eu vi alguma coisa se mover no corredor. E quando eu virei por reflexo, sabe? Pra ver o que era, eu vi alguém parado lá no fundo. Ai, eu quero chorar. Perto do banheiro. Parecia uma pessoa, mas era estranha. Lembrava um homem bem baixinho, com uma coisa escura cobrindo o corpo. Como se fosse uma capa. E o rosto, mano? O rosto parecia não ter profundidade. Como se a luz não conseguisse bater direito. Era tipo tudo preto mesmo, como se fosse um buraco. Eu congelei completamente. Nem consegui gritar. Eu só fiquei olhando e aquilo ficou ali alguns segundos. Até dar um passo para trás e simplesmente sumir dentro da parede. E foi aí que eu sentei no chão e comecei a chorar de verdade. Porque aquilo acabou com qualquer dúvida. Gente, que bizarro, gente. Ele tá sofrendo casa mal assombrada. Depois disso, a casa ficou impossível de ignorar. Parecia menor, mais apertada. Os corredores pareciam mais longos à noite. Como se tivesse coisa demais ali dentro. E eu comecei a ouvir uma respiração que vinha do nada de algum lugar da casa. Era pesada, como se alguém tivesse parado observando. E às vezes a respiração... Ai, gente, essa história é tenebrosa. E às vezes essa respiração vinha atrás de mim. E isso me deixava completamente maluco. Teve uma noite em que eu acordei com alguém sussurrando no meu ouvido um som estranho que eu nem entendi direito. E eu pulei da cama gritando. Liguei a luz, não tinha nada. Mas eu tava suando frio,
com uma vontade de chorar de nervoso. O pior... Gente, a história só vai declinando. O pior susto veio numa madrugada, quando eu resolvi enfrentar. Liguei todas as luzes da casa e fui andando, tremendo, mas eu fui. E quando cheguei no corredor, vi que a porta do banheiro estava aberta, sendo que eu tinha fechado. E quando cheguei perto do espelho, eu vi algo ali. Não era meu reflexo. Era aquela coisa... Gente, arrepiei inteiro. Aqui. Putz, grila. Não era meu reflexo. Era aquela coisa atrás de mim, parada. E, mano, eu berrei tão alto que eu fiquei sem voz. Virei com tudo, não tinha nada. Mas quando eu olhei de novo pro espelho, uma marca na mão no vidro, grande demais pra ser minha. Tinha uma marca no vidro, grande demais pra ser minha. Depois dessa noite, eu saí da casa, mas o pior é que não acabou, porque às vezes, quando eu tô sozinho em algum lugar silencioso, eu sinto aquela mesma presença de novo, aquela certeza absoluta de que tem alguém perto demais de mim. Já aconteceu em casa de amigo, em banheiro público, no meio da rua, e sempre começa igual. Um arrepio na nuca, uma sensação clara que eu não devia olhar para um lugar errado. E é isso que mais me assusta. Porque eu comecei achando que aquilo estava preso naquela casa. Mas hoje eu penso que talvez não estivesse lá desde o começo. Talvez só estivesse esperando alguém ficar sozinho o suficiente para perceber. E eu percebi. Por isso essa história é longa. Porque não é algo que ficou no passado. Eu ainda evito espelho à noite, ainda deixo a luz acesa, ainda acordo do nada com o coração disparado. E às vezes, quando o silêncio fica pesado demais, eu tenho certeza de que se eu olhar para o lugar errado, eu vou ver de novo. Gente, eu tô, assim, embasbacado. Eu tô com medo. Gente, sério, que terror esse menino tá passando. Gente, você já foi procurar uma ajuda pra desobsidiar você? Porque, gente, que horror. Eu tô em choque. Vocês já passaram por isso, gente? Se vocês já passaram, eu quero saber, tá? Ai, que horror. Que horror. Bom, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você sabe já, né? Deixa um like e comenta, tá? Comenta pra esse vídeo chegar longe e a gente receber mais histórias, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo.